Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos nesses programas tendo episódios onde jovens perguntam a empresário experiente. E continuaremos aqui com o Wagner Orletti, um empresário, presidente do Grupo Orvel, Sim, já apresentou o grupo no episódio anterior. sim. E continuaremos aqui então, Wagner, ouvindo os jovens que farão perguntas, curiosidades, querendo ser empresários, Sim. ou iniciando, como o caso aqui do Marcelo, que está aqui conosco, o Daniel, perguntando a respeito dessa vida empresarial, os desafios, as oportunidades e tal. E nós vamos passar a eles então. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, espero estar colaborando com vocês. Muito bom. Então vamos lá. Começar com você, Daniel. Ok. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de liderança, né? Certamente você é uma liderança dentro do grupo. Às vezes a gente pensa que liderança é algo natural, né? Mas a liderança, acredito eu, que ela pode ser treinada de certa forma, né? Como que você forma líderes dentro do grupo? Como que você seleciona líderes? Ou seja, para cargos estratégicos, o que você olha para selecionar líderes? Como funciona isso? A liderança, sim, ela pode ser desenvolvida. Ela precisa ser desenvolvida, né? Pode ter alguma coisa nata, sim, mas ela precisa ser constantemente desenvolvida. Como disse no episódio anterior, eu assumi já de imediato o cargo de liderança no grupo, o que é um risco, né? Apesar de que Com 24 tenho, anos de com idade. 24 anos de idade, isso já foi minimamente calculado pelo sócio da empresa, porque foi demonstrado durante um período, né, todo o perfil que eu poderia ter para o cargo, que naquele momento buscava-se muito perfil comunicativo e de vendas, que era muito necessário ao negócio. A empresa vai crescendo, isso precisa ser desenvolvido. São habilidades que você precisa desenvolver. Então, seguramente, isso pode ser um ponto forte meu, mas eu preciso me desenvolver em outros pontos que eu não tenho tanta facilidade, né? E da mesma maneira, essa visão precisa ser levada para toda a empresa. Uma espécie de cultura também, né? Cultura é essencial para a empresa e, inclusive, para você formar ou posicionar a tua marca. Como você quer ser visto, né? Mas, assim, voltando ao assunto liderança, você precisa constantemente ter políticas para desenvolver. No início, claro, de acordo com o cargo que o profissional vai exercer, ele define o perfil no processo seletivo e aí vai exercendo, né, ou vai treinando essa pessoa para que ele se desenvolva naquele ponto que ele é forte e também naquele ponto que ele não tem tanta habilidade. Então, as habilidades precisam ser constantemente treinadas, né? Muito bom. Marcelo, quer fazer uma pergunta também? Uma pergunta que eu acho que é muito comum no mundo dos negócios, é até uma certa dor de cabeça, que é como lidar com gente, né? Então, vocês têm várias concessionárias, então vocês têm que lidar primeiramente com os funcionários, mas eu acho que pior ainda é ter que, né, uma dor de cabeça talvez maior é lidar com o cliente. Eu queria saber como fazer, né, nesse sentido, como saber lidar, evitar certos tipos de problemas para que tudo ocorra da melhor forma, assim. Wagner, se você me permitir, Claro. eu vou fazer um complemento a essa pergunta, complicando um pouquinho mais. Porque é o seguinte, o Wagner falou no programa anterior, no episódio anterior, são 11 marcas, não é isso? 11 marcas. Eu imagino que cada marca dessa tem também a sua cultura. Você tem marca chinesa, né? E outra, alemã, né? Italiano, alemão, americano e por aí vai, né? Então, Coreana. coreana também, né? Imagino que cada um tem sua forma. Apesar de ser automóvel, complementando a pergunta do Marcelo, apesar de ser automóvel, e aquisição, e manutenção, e pós-venda e tal, mas
essa diversidade de informação? Como é que você comanda isso dentro do grupo? A pergunta tem muito a ver com cultura, né? Vou tentar separar aqui um pouco, né? Uma complementa a outra, vou tentar separar um pouco para responder de maneira clara. Você tocou num tema que para mim a gente tem talvez o dia inteiro poderia falar. É gente. Você falou, como lidar com gente? Você já ouviu a expressão de alguma pessoa falar assim, eu prefiro mexer com boi do que com gente? Eu já ouvi algumas vezes isso. Então, assim, se a pessoa prefere isso, não trabalhe com empresa. Eu até fico preocupado, né? Como vai essa pessoa numa vida social, inclusive. Porque a gente mexe com gente o tempo todo. E se você trabalha com pessoas, são colaboradores. Trabalha com fornecedores, que embora seja uma empresa, mas tem pessoas e culturas também. Se você falou de cliente, se você vende para cliente, como não lidar com gente? Então, eu vou te citar uma frase que eu falo talvez há 32 anos na empresa. Embora a gente se preocupe com o bem-estar, até físico, das pessoas, de uma loja, uma fachada bonita, um aconchego, né? Isso é importante, vidro, granito, tem empresa bela, isso é importante. Ar-condicionado, cafezinho. Ar-condicionado, tudo isso é confortável. Mas é menos importante. Uma empresa, essencialmente, ela é formada de gente. E é aí que você tem que investir, em gente. É o tempo todo, seja colaborador, seja cliente, e você precisa estar se comunicando, porque de bilhões de pessoas no mundo, não existe uma igual a outra. Olha o desafio. Esses neurôniozinhos aqui vão na cabeça para lá e para cá. Então é um desafio enorme. Você precisa estar constantemente ter um aprendizado para lidar com pessoas. E trato com o Marcelo de uma maneira, com o Aníbal de outra, com o Daniel de outra. Se as pessoas são diferentes, os tratamentos necessariamente precisam ser diferentes. Algumas coisas são comuns. Respeito, né? Ter dignidade, né? Tudo a ver com remuneração, por exemplo, né? Mas a nossa empresa, você fizer pesquisa, tanto de clientes quanto de colaboradores, um ponto fortíssimo na nossa empresa chama-se relacionamento. Isso seguramente nos trouxe até aqui. Tem outros pontos que realmente são, seguramente também, que nos trouxeram também até aqui. O viés comercial, né? E o relacionamento, isso é fundamental. 2 pontos importantes. É claro que com o passar do tempo, né, e a empresa crescendo, você precisa implementar processos, dados. Tem muito a ver hoje com o jovem, né? Tecnologia. Mas gente está por trás de tudo isso. E a comunicação, como eu disse, né, com as pessoas, seja com o Marcelo, com o Daniel. Aí voltando para a tua pergunta. Tem tudo a ver também com culturas. Eu tenho a cultura, a empresa coreana tem uma cultura, a empresa japonesa tem outra, a empresa chinesa, americana. Aí você precisa fazer leitura de ambiente, né? E saber se comunicar muito bem com todas elas. Então essa cultura numa empresa, ela é fundamental. Fundamental, inclusive, no processo de que você faz a seleção para a pessoa trabalhar com você. Ela precisa, necessariamente também, você precisa ter habilidade e técnicas para inicialmente perceber isso, para essa pessoa estar adequado à sua cultura. Muito Se bom. eu tenho uma cultura, né, que é de relacionamento, como eu posso ter apenas um batedor de metas que massacra as pessoas? Fatalmente essa pessoa terá pouco tempo em nossa empresa. Eu quero sim. A cultura Um vai batedor expulsando ela. Vai expulsar. Ele se autoelimina, na verdade. Mas eu quero sim um batedor de metas. Não estou falando que não. É necessário. Tem que separar as coisas. Objetivos, né? Precisa. Só que precisa estar adequado à cultura. A nossa empresa tem cultura de relacionamento. Ele precisa bater metas e respeitar e se relacionar com as pessoas. Wagner, você falando aí, você me fez lembrar do Lia Coca. Lia Coca. Porque eu lembro de ter lido há muitos anos, o Lia Coca já até
faleceu, né, já passou o tempo dele. Ele foi presidente da Ford, né, da fábrica nos Estados Unidos, foi presidente da Chrysler, né? E ele dizia o seguinte, que ele tinha 3 formações acadêmicas. Primeiro ele entrou na Ford por causa de engenharia, ele era engenheiro mecânico. Ele fez administração porque ele queria subir de posição e ele fez psicologia. E ele falou que quando ele chegou na presidência, o curso que mais ajudou ele foi psicologia e não engenharia e nem administração. Interessante. Pra O tratar que com a você está gente. falando está na prática aí, né? E isso é Tratar com a claro. gente. Sabia, eu te falei inicialmente que eu tenho umas deficiências enquanto profissional. Mas se a minha comunicação, que eu entendo que é um ponto forte, e meu relacionamento são pontos fortes, eu explorei isso. Talvez o Lee Iacocca tenha feito a mesma coisa. Sim. O Lee Iacocca foi assim um revolucionário na indústria automotiva. Ele mudou muita coisa. Saiu da Ford, foi para a Chrysler, pegou a Chrysler quebrada, né? E levou a Chrysler para cima lá e serviu de modelo, inclusive, para várias outras montadoras, O né? que ele fez. Como tem também hoje no nosso segmento revoluções, no caso hoje revoluções chinesas, né? Seguramente teve alguém na China também que vislumbrou isso aí, né? De maneiras diferentes, é claro. Tem tudo a ver também com a inovação, né? Que o jovem busca hoje, né? Então, o Lee Iacocca, assim, percebeu realmente nas Inovou na época pessoas, dele, né? né? E usou essa força da psicologia, de repente, para fazer a sua revolução através das pessoas. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, Wagner, a respeito de um tema muito bom para o empresário, que é vendas, né? Que você falou que você tem um DNA comercial, a empresa tem um DNA comercial. E você acha assim que quem quer empreender, de certa forma, tem que ser um pouco vendedor, tem que ter esse DNA? E como que você monta as estratégias comerciais? A gente sabe que nesse mercado seu é uma verdadeira guerra, né, de vendas. O que que você faz para incentivar a turma? Como você faz para motivar seus vendedores? Como que é na prática, esse DNA comercial que você falou? Daniel, empresa que não vende, não avança. Para mim, começa por aí. Então, assim, esse é um tema, quando você começou a falar, eu sorri até aqui, tá? Porque, assim, eu falei desde o início a história do grupo, do viés comercial. Então, naturalmente, sim, corre nas minhas veias um sangue vendedor. Eu digo até hoje que eu sou um vendedor da empresa. Tá? Faço isso constantemente, seja vender peças, seja vender carro, seja vender a imagem da empresa. Tá? Constantemente eu estou vendendo a empresa. E venda é DNA do grupo e é combustível de qualquer empresa. Se pergunta, para começar uma empresa tem que pensar em venda? Sim. Falo com muita propriedade, de forma muito incisiva. Se você não tem um perfil, de repente, de vendedor, se associe, convide. Você não tem que ser necessariamente um vendedor, mas a tua empresa precisa vender. Se é contigo ou com o executivo contratado, Exatamente. um qualquer Ou um colega, um sócio, um executivo, É. né? Você precisa vender. Eu ouvi uma frase que ou você é vendedor ou você trabalha para um, né, no mercado. Você vê a importância que tem o vendedor, né? Muito bom. É. Ô Wagner, nós temos aqui sempre um jovem de fora também do estado que quer participar Claro. do programa, né, e fazer perguntas. Então nós temos aqui uma jovem, ela vai aparecer aqui para nós, ela é de Manaus, né? E ela vai fazer uma pergunta. Meu nome é Viviane Siqueira, sou de Manaus. E eu vejo muitos empresários que começaram a empreender logo na sua juventude. E a minha pergunta é: o que devemos fazer logo no início, como jovens, para termos bons frutos, né, no decorrer da caminhada do empreendedorismo? Ela fez a pergunta para a pessoa certa, porque você começou jovem, né? Eu acredito que essa pergunta está na Viviane. cabeça, Viviane, né? Viviane. Parabéns pela pergunta, Viviane. É uma pergunta que deve estar na cabeça hoje, na cabeça de todos os jovens, né? Por onde começar? Uhum. De tanta informação, de tantas estradas que eles podem escolher de forma diferente, como dito anteriormente aqui. E percebo hoje a ansiedade muito grande do jovem por tudo isso, né? Pelo nível de informação que chega para ele hoje, e pela pressa, né, de ter resultado logo.
E talvez seja assim o maior erro, né? Tudo tá acelerado, É né? acelerado assim, e pode ser que eles percebam, peguem um exemplo muito isolado, de 1 em 1 milhão, talvez. Não sei necessariamente se é 1 milhão, e acha que as coisas são dessa forma, né? Então, assim, é preciso, sim, ter paciência. Mas, antes de tudo, Viviane, eu sugiro que você tenha um pouco mais de profundidade nas informações. Eu percebo hoje tem jovens que as informações, isso é geral, são muito rasas. E a rede social está cheio disso hoje. Cheio de sonhos e de informações muito rasas. Então é preciso se aprofundar, ter mais propriedade, ter um pouco mais de conhecimento. É claro, muitas vezes dá um insight, né? Pode ser que tenha um ou outro que tenha um insight mais positivo, mas tendo esse insight, se aprofunde um pouco mais Estuda um naquele insight. negócio, Estude né? um pouco mais. Faz um benchmark, faz alguma coisa aí, Exato. né? Disse o tempo todo, né? Desde o início do meu bate-papo com vocês, que é preciso ter muita vontade. É claro, se aprofunde no assunto e se entregue. Trabalhe. Eu não acredito também que há sucesso sem muito trabalho. Eu disse aqui que a nossa empresa tem um perfil, né, de muito relacionamento, de vendas e de muito trabalho. Brinco muito com pessoas que passam pela empresa e digo, lá não trabalhei, é mentiroso. Tem que trabalhar muito. Então, profundidade nos assuntos, vai ter um insight, profundidade nos assuntos e trabalhe muito, tenha persistência. Como eu disse anteriormente, vai ter portas fechadas, terão portas fechadas, entendeu? Abra outra e muita vontade. Convide pessoas, muitas vezes, que te completem, seja executivo, seja sócio, né? Que te completem e avancem. Vai, bom. passinho para trás, 2 para frente, persistência. E isso requer um pouco mais de tempo que provavelmente você gostaria. Muito bom. Boa resposta, Wagner. Obrigado a Viviane, né, que Siqueira, lá de Manaus, participou conosco aqui desse momento. Vamos voltar aqui para os jovens. Fique à vontade. Aproveitem o Wagner. Mais uma pergunta agora, até em relação ao cenário econômico atual, assim. A gente talvez estejamos passando por um momento de estabilidade, né, econômica, assim. Você vê uma grande oscilação, até mesmo bolsa de valores, dólar, e consequentemente até numa alta da taxa de juros, né? Uhum. E como isso pode influenciar, né, nas vendas, nos negócios, até fazendo referência a que são os consórcios de financiamento também, que Sim. são muito comuns, né, na compra de carros, assim. Isso interfere, né? E são fatores externos. Você não controla. Né? São fatores externos. Sim, seguramente são fatores que influenciam no seu negócio. Atrapalham. A insegurança que temos hoje no país, tanto econômica, insegurança jurídica. Se eu disser que isso não atrapalha o teu negócio, estaria mentindo. Sim, isso atrapalha. Mas são fatores externos. O que você pode fazer, você, empresa ou você, profissional, pode fazer com esses fatores externos? Talvez pouco. Talvez como associação, pode estar participando, sugerindo, talvez como cidadão, né, numa eleição, isso você pode colaborar. Mas para a tua empresa, no momento, pode ser que você colabore, o fator externo colabore pouco, você possa colaborar pouco. E aí, as redes sociais, as mídias, estão lotadas de informações que possam te trazer para baixo. Eu procuro não ver muita coisa. Eu não posso ser um otimista bobo. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não posso tomar uma decisão sem conhecer o entorno. Cenário do mercado, né? Mas eu foco, a minha energia está nos fatores internos. Se eu tenho uma crise de juros altos, como eu posso tratar esses juros altos? De que maneira criativa eu posso fazer isso? Posso negociar com a montadora uma taxa subsidiada, tal e tal? Pode ser que eu tenha um sucesso. Né? O que eu posso fazer com a insegurança jurídica? Olha, posso ter cuidados ou trabalhistas, cuidados cíveis e tudo, né? Mas eu preocupo com fatores internos.
Então as pessoas hoje muitas vezes ficam focadas e falando e espalhando, inclusive, informações negativas que não vão te influenciar muito no seu negócio. Pegue esse monte de informação, traga para dentro da sua empresa, use a criatividade, o jovem ajuda muito com isso, inclusive, oxigênio novo, e ouça menos, né? De forma repetida nessas coisas. Você sabe o que está acontecendo. Você precisa ter habilidade com isso. Mas espalhe menos essas informações e foque mais dentro do seu negócio. Grandes corporações nasceram e cresceram em momentos de crise. Grandes crises geram grandes oportunidades. Então foque nas oportunidades que a crise está gerando. Tem grande gente das pessoas que estão preocupadas com a crise e estão gerando oportunidades para você. Está discutindo a Fique crise e não discutindo o teu negócio. O seu negócio e de como você pode driblar a crise. Perfeito. Nosso mercado, diante de toda a crise, está crescendo todo ano. A taxa de juros está alta. A pergunta do Marcelo, então, pelo que o Wagner está falando, muda a estratégia. Isso Estuda outro formato. Né? Eu tenho uma pergunta, Wagner, que é o seguinte. O empreendedor ele vai crescendo, né? Ele monta um primeiro negócio e aí depois de um tempo, às vezes, ele meio que automaticamente vai para o caminho de abrir um novo negócio, de expandir, e às vezes sem caixa, às vezes aproveitando o crédito, tal. E às vezes esse é o momento do risco. É um momento que às vezes uma empresa quebra e tal. Quando saber o momento, a hora certa de expandir, às vezes precisa ter caixa, qual que é o que você observa assim para dar um próximo passo? Muitas coisas são natas, né? Essa vibração, essa vontade de expandir. No nosso grupo, inclusive, eu falei que nasceu na crise. A gente começou na crise lá, falei financiamentos, consórcio reduzido e tudo. E naquela crise a gente foi crescendo. Né? Por muita... Você que tinha estratégia? Não tinha. Eu quero ter tantas lojas? Não tinha, né? Mas sabíamos de uma coisa, a gente precisa crescer. Foi motivado ainda mais pela necessidade do nosso negócio. Dizer assim, olha, a gente não tem mais a margem que tinha lá atrás. Sobreviver com uma loja só você não consegue. Então a necessidade te fez ter a necessidade de crescer o negócio e ter a própria vontade mesmo, né? De expandir e se tornar uma grande empresa. Mas você acha que tem assim um pouco do feeling do empresário nesse momento? Sim, existe. Dados também, né? Dados... Vários fatores além de feeling. Exatamente. Eu acho que dados, uma empresa de repente com um pouco mais consolidada e tudo, ela se profissionaliza um pouco mais e tem mais dados. No início, não foi assim, pelo menos aconteceu conosco. Foi muito mais assim, eu quero crescer. Na vontade. Faz suas coisas. Lógico, tem que ter conta, né? Você não vai fazer uma coisa de maneira louca sem aquela empresa que está instalada hoje não ter minimamente oxigênio e não ter lucro. Lucro é uma coisa no Brasil, inclusive, que muitas vezes é mal vista, né? Não pode ter vergonha de lucro. Pode ter O vergonha de negócio lucro. precisa dar lucro, né? Você só divide o que você ganha. Então você tem que ter lucro. Então, para crescer, você tem que ter lucro. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Tem gente que opta e não quer ficar desse Tem tamanhozinho. que estar saudável, né? Tem que estar saudável. Tá? Então, agora você precisa querer. Eu quero crescer? Tem gente que quer ficar daquele tamanho. No meu caso, isso desde o início. Não só no meu caso, no caso da família. A empresa, ela é expansionista. Eu quero ser grande. Eu sonho grande. Eu quero ser grande. Fomos comprando. Teve pessoas, funcionários ao nosso redor, que ficaram pelo caminho. Talvez por optar, não, só quero ter uma loja, não quero crescer mais. Perfeito. E acabaram sendo absorvidas pela necessidade, inclusive, de mercado. Então, primeiro, você precisa querer. Eu quero ser grande. E a empresa, quando se torna um pouco maior, aí sim, Daniel, você precisa ter a responsabilidade maior. Não pode ser apenas um impulso, né? Porque você tem responsabilidade aí, com tua família, com teus funcionários, que hoje a gente tem quase 1000 funcionários. Você tem responsabilidade com as tuas representadas, que são as montadoras. E você já criou uma marca muito forte. Então, tudo isso, aí você tem que fazer, de repente, um pouco mais baseado em dados, um pouco mais de informações, um pouco mais calculados. Mas nessa situação, você já tem estrutura para isso, que é diferente do começo. Sim. Sim. Fui claro? Perfeito. Tem uma coisa mais que queira complementar? Bom, perfeito.
Você falou no programa anterior, Wagner, se pudesse, sobre erro, né? O cara tem que ter liberdade para errar. Se você pudesse corrigir alguma coisa da trajetória, assim, mudar alguma coisa que foi feito, o que você faria O Wagner diferente? com 25 anos de idade. É, Olhando para o Wagner, o Wagner 50 e poucos, agora olhando para o Wagner de 25 anos. É fazer autocrítica, né? fazer autocrítica. Isso não é fácil, né? Não. É. Humildade, requer humildade aí, né? Eu falei no início que para ser empreendedor, tem dores, né? Eu passaria as dores, mas hoje eu percebo que eu teria um pouco mais de tempo para mim, para o Wagner. Isso eu faria um pouco diferente. A minha vida, né, isso é importante para a empresa, acho que foi extremamente necessário, essa doação. Tá? Mas eu apostei. Eu topo perder um pouco aqui para ganhar ali. É aquela balancinha, né? Então sacrifiquei um pouco mais. Não que seja assim, foi errado? Não foi. Mas eu teria um pouquinho mais de tempo para o Wagner. E quando eu falo de tempo para Wagner, é tempo um pouco mais para a família também, né? Então isso eu faria um pouco mais. Muito bom. Perfeito. Marcelo, quer Sabia. perguntar? Até agora uma pergunta mais atual, assim, podemos dizer, sobre as tendências, né, de mercado. A gente vê muito questão de carros híbridos, carros elétricos. Se pudesse comentar um pouco sobre isso, né, em relação às vendas atuais, assim. Eu tô achando que o Marcelo quer investir no segmento, Concessionária, né? porque, né, a família já lida lá com seguros, né, Marcelo? E ele está interessado no assunto automóvel, né? Antigamente falava assim, olha, eu poderia falar, o Marcelo tem gasolina ou diesel na veia. Hoje não podemos falar mais isso, né? Com essa felicidade. Falou, né? O Marcelo tem energia na veia, né? E quando se fala em energia, você pode falar de Os carros combustão, pode falar de elétricos, pode falar de tudo, né? Hoje a gente tem assim uma inovação do elétrico. Apesar de que o elétrico não é uma coisa nova no meio automotivo, né? O Gurgel fez carro elétrico. O Gel no lá Brasil, lá atrás teve carros elétricos fora também, né? Teve algumas tentativas de elétrico. Mas agora veio diferente, né? Teve um forte investimento da China no mercado de elétricos. Hoje, claramente, o chinês, ou a China, né? Domina o mercado passado. No mundo todo. Isso mudou muito, né? Mudou. Então, os chineses dominam o mercado de elétricos. Mas quando fala em chinês, a gente pensa muito no elétrico só, né? A gente tem visto o chinês aí dominando vários mercados, por vários fatores. Né? Mas, especialmente sobre o segmento de automotivo, de estou presente, foi o que você me perguntou. O chinês domina hoje a tecnologia, mas não só a tecnologia. Ele consegue estar à frente da tecnologia e ser mais competitivo. Preços Eu até acredito, baixos, né? custo, né? O custo dele é mais baixo, né? Eu até acredito que as montadoras tradicionais, elas chegarão à tecnologia, até porque quem levou para o chinês as tecnologias, o desenvolvimento de produto, o design, foi o alemão, foi o americano, foi o italiano. Eles levaram para o chinês isso. Então as outras marcas irão dominar essa tecnologia também. Talvez em curto espaço Talvez de tempo. o mais difícil seja custo, né? Para chegar no custo, pode ser que seja um pouco mais difícil, né? Pela tecnologia que eles desenvolveram já, né? Pela escala que eles têm hoje, que é enorme, e pelo incentivo, né? Do governo, né? O subsídio do governo é muito grande para o chinês. Então, falando um pouquinho do chinês, da tecnologia de eletrificados. Essa tecnologia vai dominar o mercado de veículos? Tem crescido. Eu não me arriscaria em dizer que, olha, essa é a tendência e isso vai tomar o mercado de combustão. Eu não diria isso, tá? Tem subido, pode ser. Tem os híbridos também no meio do caminho. Assim, esse é um assunto econômico de muitos interesses. Hoje fala-se no Brasil, até pela segurança do consumidor,
e está claro isso hoje, que o híbrido ele tem crescido muito mais. Em torno de 80% do mercado hoje é híbrido, do mercado eletrificado, vamos dizer assim, né? 80% é híbrido, 20% é elétrico. Tem crescido o elétrico, tem dado um pouco mais de segurança para o consumidor, né? Temos que investir muito ainda na estrutura, no país como um todo, né? De carregadores, etc. Isso tem acontecido. Vai subindo aos poucos e tem muita insegurança ainda do consumidor, mas tem quebrado A essa revenda, insegurança. né? Tudo isso vai sendo quebrado. Não deixa de ser uma tecnologia nova, uma inovação que gera um pouco de medo. Sim. E tudo que é novo gera medo, seja veículo ou não. Mas está se quebrando com o passar do tempo. Muito bom. Tá? Ô Wagner, uma pena que o nosso tempo está se esgotando aqui. Tá. Conversa boa, né? Daniel, Muito Marcelo. bom. Nós sempre, como já falamos, lemos um texto Sim. da palavra. Vamos ler aqui ao final. Então, um versículo da Bíblia que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz assim, uma recomendação, os jovens querem às vezes ganhar um dinheiro, né, Wagner? A pergunta deles aqui, mas uma recomendação, se ficarem ricos, né, atentar para esse detalhe aqui que está na palavra, que diz assim, manda, 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Wagner, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. E Daniel, Marcelo, nos despedimos de vocês. Obrigado mais uma vez. Né? De novo, né? Falando um pouco da tua leitura, obrigado. E muito oportuna, eu diria para os jovens e para todos, né? Que você muitas vezes tem que falar para o dinheiro quem manda em quem, né? Então que Deus dê luz a vocês jovens e que possam realmente ser grandes empreendedores, terem lucro, ganharem dinheiro, mas saber que, acima de tudo, nós somos humanos e temos uma sociedade e não vivemos numa ilha. Dependemos de Deus, né? Isso. Naturalmente. Deus abençoe todos os investimentos de vocês aí realmente sejam, todo o tempo, estejam guiando os passos de vocês. Bom, Wagner, muito obrigado. Muito obrigado, Wagner, pelo Obrigado. aprendizado aí. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Muito esclarecedor também. Eu digo Obrigado. para vocês que foi um MBA assim, Em 30 minutos. em 30 minutos. Longe Né? disso. Espero ter você? colaborado. Com certeza, colaborou muito. E a você que está conosco, recomendamos que siga na programação da TV Manaim, são muitos programas interessantes. E até o próximo Empreenda Mais.